disciplina optativa, e ela faz parte dentro desses processos de indústria de alimentos, e serviço de alimentação já não é um serviço que o engenheiro não possa trabalhar, pelo contrário, né? O engenheiro ele pode trabalhar em serviço de alimentação, é bem comum, temos muitos equipamentos, tem transformações, tecnologias, técnicas de cozimento, de resfriamento, muita coisa nova, inclusive também até o processo simples de fritura, então acho interessante a gente abordar aqui, tá? Então, o que é serviço de alimentação? É o chamado food service, né? É um mercado que tem toda essa cadeia de produção, distribuição, envolve também os alimentos preparados, a entrega, mas também os insumos, os equipamentos, o serviço em si, que é muito diferenciado de um para outro, mas é principalmente a refeição fora do lar. E hoje a gente fala também efetuada no lar, só que adquiriu, então, muito em alta também, porque inclui os sistemas de delivery, né, entrega dos alimentos. Coloquei aqui a iFood, mas tem várias empresas que fazem o serviço de entrega. Já não tem mais o Uber Eats, né, mas tem outras empresas. Então, as pessoas buscam por uma conveniência, né, e também engloba serviço, supermercado próximo do trabalho, ou então perto de casa. Ao invés de você ir num hipermercado, você vai em algum local que você consegue comprar a sua refeição. Ele está pronto, ele está semi-pronto, então não é mais tendência, é o que a gente tem no dia a dia, né? Você preparar o serviço na sua residência é muito bom, você consegue até economizar, mas demanda tempo, habilidades culinárias. Então, o serviço de alimentação veio para essa facilidade, essa praticidade de você consumir. Muitas vezes não tem mesmo condição, você está fora da casa, como você está no Bom Jesus, você precisa, ou você leva a sua comida, ou você precisa comprar a refeição para você se alimentar. A gente chama de comercial o food service ou o serviço de alimentação que vai gerar lucro com a refeição, é o core business. O que significa isso? É a venda principal, a entrada, o lucro é dependente desse serviço. Então, é o caso dos restaurantes. Nós temos serviços à la carte, né? Você escolhe ali o cardápio, você pede o seu produto, o seu prato no menu. Tem o self-service, você pega o seu prato no buffet e pesa. O prato pronto, né? O PF, pizzarias, churrascarias, tem sistemas de rodízio. Então, tem muitos tipos de restaurantes, né? E tem também fast food, que é o caso de Burger King. Não tem McDonald's, né? Em Imperatriz, fiquei bem surpresa de não ter. Mas tem Bob's, Burger King, certo? Então, são fast foods que tem ali em praça de alimentação de shopping. Padarias também, bares, os barzinhos também, é o core business, né? Vender bebida alcoólica, os itens de bar, né? Comidinha de boteco. Lanchonete, que você compra um lanche, um salgado, uma coxinha, um pão de queijo. Cafés, você senta para tomar um café. Quiosques também. Rotisserias independentes. O que são rotisserias? É aquela que você compra comida e leva para casa, né? Tem supermercado, o Mateus tem rotisseria. Você pode até se alimentar lá, como você pode levar para casa. O frango assado, por exemplo, são rotisserias. Buffets, então o buffet, que aqui eu descrevi, aqueles locais que preparam eventos, festa de casamento, buffet infantil, então eles preparam
as refeições para um evento. Catering que são caterers de viagem. Esse mercado é muito grande, são comidas de avião, né? Com a pandemia foi proibido, não podia se alimentar, mas o catering ainda cuidava de fornecer a água e ele também cuida da parte de higiene do avião e aquelas amenidades, né? Vamos supor que é um voo que entrega travesseiro, cobertor, guardanapos, o fornecimento de água, das bebidas. Então, o catering, ele tem, a mesma empresa faz esse serviço, ele recolhe tudo no momento que o avião aterriza, ele vai lá e faz todo o recolhimento, a limpeza e abastece para o próximo voo. E vending machines, o que são as vending machines? São as máquinas, a gente vai dar uma olhada aqui, ver se eu coloquei bastante figura aqui nessa aula, são as máquinas que você tem o autosserviço. Você consegue o café, máquina de café, de refrigerante, de salgadinho, você coloca lá o dinheiro, hoje em dia você paga com um cartão, aproximação, mas antes eram moedas, né? Você colocava moeda e saía ali um refrigerante, salgadinho, amendoim, então é isso. E comercial serviço, né? Quando a alimentação não é o core business, só que visa lucro também. Então, por exemplo, você tem cantina, a cantina no Bom Jesus visa lucro, né? Mas ela tá lá, atende, nas escolas também tem cantina, e as mães dão algum dinheiro ou abre uma conta para pagar a cantina nos intervalos da escola. Hospital também tem, hotel, que você paga, né, pela refeição, mas elas estão ali num ambiente que não é o core business, né, mas nesse caso visa lucro. Ela está ali no ambiente hospitalar, na escola. Comercial alternativo, então a venda de refeições prontas para consumo imediato ou posterior como fonte alternativa de lucro. Então, é uma alternativa. Então, dentro de supermercado, nesse caso. Então, o supermercado, ele tem a função de vender os produtos de supermercado, mas ele tem ali a rotisseria, a lanchonete. Então, é um comercial alternativo, tá? Dentro do supermercado, não é o principal, mas também é uma alternativa de lucro para aquele estabelecimento. O social, quando a alimentação é um serviço, não visa lucro. Então, na alimentação escolar, então, não é a cantina, mas é a alimentação que fornece mesmo para as crianças. Então, fabrica ali, faz o alimento na cozinha escolar. Hospital também, né? Então, a cozinha hospitalar para fornecimento das refeições para as pessoas internadas, né, os acamados e tal. Restaurantes universitários, que é o caso também no Bom Jesus, né, que reabriu, custa R$3, né? Então, não visa lucro, é um serviço disponibilizado aos estudantes. Restaurantes populares, né, o Bom Prato, tem também Imperatriz. Eu não sei, custava R$1, né, o prato da refeição. Não sei se continua por R$1. Você vai lá e consegue levar, né? Hoje em dia não tinha, pararam com a refeição no local, agora já não sei. Restaurantes institucionais de autogestão, né? Por exemplo, o benefício alimentação, a empresa é obrigada por lei a fornecer ou o vale alimentação, o ticket, né, para a pessoa comprar no supermercado, ou ele fornece cesta básica também, tem empresas que combinam, né, fornece a cesta básica e fornece o vale alimentação, vale refeição. Ou algumas indústrias grandes, a maioria das indústrias grandes possui um restaurante institucional, ou a empresa contrata
terceiriza ou fabrica, ou ela mesma tem a gestão, geralmente é terceirizado e tem a refeição para os funcionários no local. Tem alguma empresa que vocês já estagiaram ou que conhece Imperatriz que tem restaurante institucional? Que o funcionário pode comer lá no local? Não? Eu não conheço, não, professora. Às vezes não tem, ou né, a gente não conhece porque não trabalha, não está ligado né, com a empresa. Professora, eu conheço uma que é chamada Matsuda. Meu marido trabalhou um tempo lá, lá tem o próprio restaurante de lá. Eles almoçam lá mesmo, tiram o horário de almoço lá mesmo. Ah, bacana. Matsuda chama. Depois vou Isso. dar uma olhada aqui. Tenho até Grupo. vontade de trabalhar lá. Ai, que bom, tá vendo? Tem um restaurante institucional. Bacana, bacana. Aí, geralmente a empresa terceiriza. E vou falar para vocês que tem grandes empresas que, além do catering de viagem, fazem também esse tipo de serviço, que é montar o restaurante dentro da indústria lá. Então, eles chamam de autogestão ou né, aqueles que são os principais canais com participação do mercado. Então, consultei, né, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, né, publicado, e também no Food Trends, então, a BIA e Food Trends 2020, nesses materiais tem uma distribuição aí. Então, restaurante participa com 23%, que é o mais comum, padaria, confeitaria em torno de 15%, bares 13%, comparando, né, somando todos esses food service, fast food 12%, lanchonete só 11%, e refeições coletivas, que são esses de hotéis, catering, 7%, 4% em hotel, catering de viagem, que é o comida de avião, 2%, restante 13%, diversos outros canais, né? Também tem lojas de conveniência, essas lojas em posto de gasolina, rotisseria, vende machines, que são as máquinas, né? Aí tem uma participação menor. Esse termo fast food, né, foi criado pelos irmãos Richard e Maurice McDonald, no final da década de 40. Tem até um filme que fala sobre o McDonald's. E o drive-in, que possuíam desde 1937, passou por uma reformulação que buscava mais racionalidade no serviço, tornando-se um local amistoso para as famílias. Então, era um local que as pessoas paravam de carro. E aí, depois, ele montou essa lanchonete, mas também com essa proposta de ser rápido, né? Fast food. No Brasil, o fast food iniciou com Bob's, na década de 50, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E depois que vieram os outros, né? O McDonald's, o Burger King. E em São Paulo, capital, os meus pais foram na inauguração do McDonald's. Então, naquela década de 50 e 60, eles foram, na década de 60, eles foram na inauguração em São Paulo, capital, do McDonald's. Então, essas empresas que começaram com fast food. E como eu falei para vocês, esses caterings de viagens, LSG Sky Chefs é líder em catering de viagem. Eles estão, acho que hoje em dia até mais, em 9 aeroportos, 7 estados. Então, é uma cozinha industrial próxima ao aeroporto, ali na região do aeroporto, onde preparam essas refeições. Hoje em dia é difícil, né? É um mercado, empresas como Gol, Azul, é um mercado mais de alimentações já prontas, né? E direcionadas para a empresa, snacks, coisinhas menores, barrinha de cereal, que era. Mas tem muitas companhias aéreas
internacionais que servem as refeições, né? Então, a sede dessa Sky Chefs é na Alemanha e no Brasil desde 1994. E eles têm também esse serviço que eu falei, né, de abastecimento do avião, a retirada também do lixo, o recolhimento dos descartáveis, e tem em diversos países. E serviços de alimentação também tem on the go, vending machines, são tecnologias com as máquinas, né, que você sai andando, né, vai consumindo o produto. On the go é quando você compra o produto e você sai consumindo, caminhando, tá? Então, existem esses outros vending machines que são também quicks ou salgados de parede. Então, na verdade, ali tem um salgado bem quentinho, permanece quentinho, então você consegue pagar e retirar ali o salgado. É salgado mesmo, né? Esfirra, coxinha, geralmente os assadinhos que ficam melhor, coxinha também, frito também fica bem, e ele mantém ali o produto aquecido. E basta só uma pessoa só para supervisionar nesses casos. Hoje em dia tem serviços, autosserviço também em container, né? Você entra e tem um produto nas prateleiras, você mesmo escolhe o produto, tem um funcionário só para supervisionar, você mesmo paga e leva o seu produto. Esse vídeo que eu vou mostrar é uma máquina que eu vi no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu também acho, Nayara, que podia ter desses em Imperatriz, né? Você já sai com um salgado. Essa máquina é bem interessante, ela frita na hora para o consumidor, e eu vi no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu cheguei a fazer uma filmagem, mas não ficou tão boa como o vídeo institucional. Então, eu vou mostrar o vídeo institucional para vocês. É um exemplo de vending machine.
Essa empresa, ela foi para locais de exposição, de feiras, né? E apresentando. É um robô Bione Cook, né? Por isso que é o Bione. E realmente faz, frita na hora, 3 minutos. Ele fala, tem um refrigerante, tem bolinho de queijo, pastel, frita naquele momento e já entrega para o consumidor. Mas é um produto com valor bem mais alto, também porque ele está no aeroporto. No aeroporto tudo é mais caro, né? Enquanto um café fora, a gente consegue pagar um café por R$ 2, R$ 3, assim, um cafezinho simples, coado. Vai, um café mais sofisticado, R$ 6. Lá custa de 9, 12. Então, tudo no aeroporto é mais caro, né? Esse lanche, né, com essa tecnologia, eu confesso que eu não lembro exatamente, depois eu faço uma pesquisa, mas ele vem a caixinha ali pronta, mais o refrigerante, deve ser em torno de R$ 25, mais ou menos, 25 a R$ 30 esse kit, né? Que é a caixinha com os salgados fritos, mais um refrigerante. Você consegue facilmente gastar 25 a R$ 40 em qualquer tipo de lanche no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas a proposta é muito boa, né? Então, é o que a gente tem aí de moderno, de tecnologia dentro de serviços de alimentação. Aqui eu coloquei tudo junto, né? Mas a gente tem muitos equipamentos. O engenheiro de alimentos tem a possibilidade também de projetar esses equipamentos para melhorar, facilitar. Afinal, o serviço de alimentação tem que ser rápido. Ninguém quer esperar muito tempo, a não ser que seja realmente um serviço à la carte, um restaurante que demore, mas todas essas propostas, você viu a máquina ali, 3 minutos do pedido, clicou, é tudo touch, aqui a code, faz o pagamento, até a entrega para o cliente. 3 minutos é muito rápido, né? E aí nós temos nessas cozinhas e no serviço muitos equipamentos. Amaciador de carne, balança, cafeteira, chapa, estufa de prato quente, fogão industrial, forno convector, forno de padaria, de pizza, a frangueira, né, para assar o frango, né, que o pessoal fala que é vitrine de cachorro. O freezer, fritadeira automática, tem essas adaptadas com água. A gente vai ver alguns equipamentos, grelha, máquina de lavar louça, mixing glass para bebidas, coquetéis, né, os tipos de coqueteleiras, refrigerador, sistemas de exaustão, que é tão importante, finisher, que são trituradores para formar caldo, cutter para homogeneizar, triturar carne, verdura, cortador de fritas, né, de batata frita, centrífugas para secar verduras, lavadores de vegetais, cozedores de massa. Então, tem extrusoras para massa também, são muitos equipamentos, né? Então, por exemplo, a indústria de serviço de alimentação, eu já fui em algumas feiras e tem muitas tecnologias de forno combinado. O forno combinado permite injeção, circulação de ar, injeção de vapor, por isso que ele chama forno combinado. Você consegue calor seco ou calor úmido de forma rápida, né? Você controla tempo, temperatura e essas injeções aí de vapor, de calor e de circulação de ar. Então, dá uma característica muito especial para o produto. Existe forno residencial também, que tem circulação de ar, e o produto é muito mais rápido, né? A gente sabe que aumenta a taxa de transferência de calor quando você tem o ar forçado, né? Aqui tem um descascador de batatas, então interno tem um sistema abrasivo e a batata fica ali circulando, geralmente passa água também para não ter aquecimento e facilitar, né, para ir retirando essas cascas. Então, é equipamento industrial. O pass-through é para manter a comida, né? Então,
ele está dentro, ele está entre a cozinha e o salão de serviço, o pass-through. Ele consegue, o garçom, a pessoa que vai servir, retirar ali os pratos. Então, ele tem as duas portas, a porta virada ali para a cozinha e a porta virada para a área de serviço. Então, ele mantém os pratos quentes, então o prato está pronto, carne, arroz, né, numa temperatura em torno de 60 graus, não é isso? 65, até já esqueci a temperatura pela legislação. 70, né, 70 graus. E você pode ter para saladas, maionese, ele refrigerado também. Então, deixa ali mantido o prato pronto para ele levar para o buffet. Charbroiler é uma grelha onde forma esse aspecto interessante do hambúrguer, do filé de frango grelhado, com essas tirinhas, esses frisos, né? É uma grelha, chama charbroiler, dá esse aspecto interessante dos frisos, da chapa. Máquinas de fabricar gelo, né, que são necessárias, sempre um cuidado com a água que é utilizada, né, uma água filtrada tem que ser. Esse Blast Chiller é um resfriador rápido, ele resfria em 3 minutos. Então, você tem um produto, ele está quente, você coloca ali, ele abaixa a temperatura de um modo muito, muito rápido. Então, a função dele é para resfriamento rápido. Então, diferente do que ocorre em casa, então, por exemplo, você preparou uma refeição, todos já comeram em casa o arroz ou o macarrão, e você vai esperar esfriar esse produto para colocar na geladeira, certo? Então, é um risco muito grande para a proliferação de micro-organismos quando você deixa aquela comida ali sobre o fogão. Em 20 minutos, uma temperatura morninha, que vai reduzindo, né, de 80, 70, 60, e fica ali em torno de 40, 30 graus Celsius por muito tempo. E isso é risco microbiológico. Numa cozinha industrial, isso não pode ocorrer. Então, esse Blast Chiller, ele resfria muito rápido, e depois você coloca o produto no refrigerador. Ele resfria antes rapidamente, tá? Então, você pode colocar o produto quente para baixar rapidamente a temperatura. Aqui tem um cortador de chips, né? De batata frita. Corta de forma uniforme. Esses caldeirões são utilizados para cozimento de arroz, para cozimento de feijão. Então, é uma foto realmente da universidade, e esses caldeirões aqui têm capacidade de 300, 500 quilos, e nós precisamos, dentro de uma de uma cozinha industrial, vários caldeirões, porque você tem um serviço, você serve ali, depois eu vou mostrar no detalhe, das 11 da manhã até 2 horas da tarde a refeição, e você vai preparar uma vez só o arroz? Não vai. Você precisa de preparos e programar esses preparos. Então, são vários caldeirões aqui. Cozimento com água, né? Forno, autoclave, dependendo do tipo do produto. Cozinha com imersão, autoclave, o que é, né? Você abastece os cestos aqui com o produto e ele tem a água sob alta temperatura. É assim que funciona a autoclave, né? Então, ele preenche aqui com água, numa temperatura muito alta, e depois esvazia. Fogão francês por indução. Então, esse tipo de fogão aqui, ele tá todo combinado, né? Ele tem charbroiler, ele tem chapa, e ele tem esse sistema de fogão por indução, que não é não é por fogo, não é por gás, é um campo eletromagnético gerado por ímã, né? E essa bobina, né, que gera por aceleração da bobina, estimulada com uma frequência, gera esse campo magnético. Então, só panelas metálicas que são aquecidas, né? Se você coloca a mão ali, você
não aquece, você não sente o calor. Ele precisa da parte metálica para gerar o aquecimento ali no alimento. Então, precisa do campo eletromagnético em contato com o metal para promover aquecimento, para gerar calor. Tem o drive-thru, autosserviço, né? Eu estou falando aqui de tendências, mas são realidades, né? O drive-thru, você faz o pedido dentro do seu carro mesmo, né? Em Campinas ainda tem aquelas lanchonetes que você estaciona e vem a pessoa com o cardápio e você consegue a refeição no carro mesmo. Ele tem até uma bandeja que apoia na porta do carro. Você consegue comer dentro do carro. Mas tem o drive-thru, na verdade, que você faz o pedido e leva o seu lanche, né? Que é o que acontece em Burger King, por exemplo, você entra de carro. Autosserviço, né? Quiosques de rua, rotisserias, trip center, né? Que o posto de combustível tem pequenos serviços, tem refeições, os deliveries e vending machines, como a gente viu, as máquinas que você mesmo compra. O serviço de entrega foi o boom durante a pandemia, né? Todas as empresas e restaurantes que não tinham esse serviço optaram pelo serviço, que era uma forma de se manter no mercado, senão elas iam quebrar. As pessoas ficaram em casa e precisavam que o serviço fosse entregue em casa. Eu gostei muito, muito de Imperatriz, eu pedi aqueles de frutas, de sucos, açaí. Então, todos esses serviços passaram a ser entregues em casa. E quem que fornece essas matérias-primas? Então, a gente está falando de serviço de alimentação com produções de refeições em grande escala. Então, os ingredientes também não é aquela quantidade que a gente compra no supermercado, né? Você vai comprar uma bisnaga de mostarda, de ketchup? Não, você vai comprar tudo em grande quantidade, os seus ingredientes para o serviço. Até mesmo um carrinho de cachorro-quente vai comprar em grande quantidade. O catupiry, a batata palha. Então, tem empresas que têm a linha de food service, né? Sadia, Perdigão é a mesma, Unilever, Nestlé tem essa divisão de food service. E eles têm chefes de cozinha que são parceiros e pequenas cozinhas para teste. Eu fui na Cargill também, ela tem a divisão de food service, né? Molhos de tomate, por exemplo, e tem uma pequena cozinha industrial para que os chefes de cozinha façam os testes desses produtos, para testar, para ver como é que fica ali o resultado. E também aquilo que nós vimos, quem que compra muito produto minimamente processado. Então, esses restaurantes também compram muito, muito produto minimamente processado. É uma economia em termos de resíduos, de mão de obra. Então, já vem o produto picado, vem o produto já lavado, a salada, só que tudo em grande quantidade, né? Então, minimamente processado também abastece essa indústria de food service. Tá? Existe legislação específica para serviço de alimentação, né? RDC 275 do Ministério da Saúde, Anvisa, né? Que fala toda a parte de higiene, de segurança, inclusive para transporte de alimentos, porque afinal, muitas vezes o alimento é preparado numa cozinha central e ele vai ser distribuído, por exemplo, para o shopping, para o fast food. Isso ocorre demais, então tem um preparo numa central e precisa transportar esses alimentos. O Códex Alimentários também tem normas e padrões específicos, tanto para transporte como para o serviço de alimentação em geral. O MAPA, Ministério da Agricultura, questão de higiene, cita também transporte, né? RDC 216, a 43,
né? Prestação de serviços de alimentação em eventos de massa. O que significa? Um número muito grande de refeições. Um restaurante universitário, agora eles estão fazendo um levantamento, né? Quanto você realmente vai consumir no almoço, se você vai todo dia para a faculdade, mas restaurantes como o da Unicamp, por exemplo, serve 15 mil refeições, 25 mil refeições por dia. Então, depois que o alimento ele é cozido, né, ele pode ficar ali exposto por, no máximo, 6 horas em 60 graus, não mais do que isso. Mas também nenhuma cozinha, nenhum restaurante vai permanecer o mesmo alimento por 6 horas. Fica intragável, né? Ressecou, ficou horroroso. Então, precisa reabastecer constantemente, né? Ele ser preparado em várias bateladas. Então, você vai servir, né, por exemplo, uma refeição, né? Como é que você organiza essa refeição a ser preparada? É um restaurante, é um buffet, é uma cozinha industrial, você tem que preparar tudo aquilo, 1.500 refeições, por exemplo, nessa indústria, né? Essa indústria que foi citada, Matsuda, ela tem funcionários e ela vai servir 1.500 refeições naquele dia, tudo no mesmo horário, né? No intervalo de 11 da manhã, vai começar até 2 horas da tarde. São vários turnos, vai dividir, mas é um intervalo muito curto para servir as 1.500. Então, a cozinha, ela vai planejar, né? Ela tem um planejamento. Você tem 1.550 quilos de arroz cru, né? Para 1.500 usuários, em 3 horas aí de serviço. O arroz, ele tem ele demora aí o preparo, que você está contando, abastecimento do caldeirão, preenche com água, coloca os temperos, né? Ele é refogado, então tudo isso vai levar um total de 1 hora. Ah, mas é tudo isso? Sim, porque conta o abastecimento e o descarregamento do caldeirão. Então, para você ter o serviço completo, o arroz prontinho, vai levar 1 hora. Então, como que a gente faz esse cálculo? Existem tabelas, né? O quanto vai aumentar, porque o arroz, ele incorpora a água no cozimento, né? Então, ele incorpora em peso 2,4. Então, você pode multiplicar 110 gramas do arroz cru vezes 2,4, você vai ter 264 gramas, né? Porque você tem que prever. Você vai fazer tantos de refeições, cada pessoa consome quantos gramas, mais ou menos? Em torno de 264 gramas de arroz, né? Pensando, né, uma grande quantidade aí no prato. Aí você calcula a densidade do arroz, também tem tabelas, é 0,8, né, gramas por ml, e aí você consegue o valor de massa em ml, porque você tem a capacidade dos caldeirões. 330 ml que você precisa de arroz por refeição, né? Lembrando que a gente tem 1.500 refeições. E os nossos caldeirões ali têm uma capacidade de 5.000 litros. Então, eu preciso, no total, nesse período de 3 horas, utilizar 4 caldeirões. Então, é um cálculo também que precisa ser previsto na hora de montar a cozinha industrial, né? Então, você vai começar a preparo do arroz, isso pensando em um prato, né? Só o arroz. Você tem que fazer isso para o feijão, para a carne, para todos os ingredientes, para os legumes, para tudo que você fizer, né? Mas o arroz e o feijão é em grande quantidade. Então, às 10h10 da manhã, você faz o carregamento do primeiro caldeirão, que leva em torno de 10 minutos. Então, às 10h20, começa a cocção. Vai levar 20 minutos, tá? Então, você já pode abastecer o segundo caldeirão, tá? Pensando. Às 10h30, deixa eu ver se é isso mesmo. Você já terminou a cocção, só que tem também
você terminou a cocção de um e você começa o carregamento do terceiro. Então, sempre planejando que você vai ter uma determinada quantidade ao longo dessas 3 horas. Às 10h40 tem o descarregamento, um está em cocção e o carregamento do quarto. E aí, com isso, às 10h50, você já tem ali a comida para começar a servir às 11 horas. Você já tem uma quantidade de arroz pronto lá do primeiro caldeirão. Bom, não, né, tem ainda várias etapas aí do processo, mas só para mostrar resumidamente que precisa de todo um planejamento numa cozinha industrial. E você precisa de todos esses cálculos, os índices, né, para você fazer esse planejamento da cozinha industrial, tá? Você precisa saber as densidades, o quanto ele incorpora, 2,4. Tá? Depois a gente pode fazer um exercício procurando aí informações de outros alimentos, né? Então, vamos supor uma festa de casamento, né? Como que você programa e você vai preparar a refeição do evento para mais de 500 pessoas? Então, num restaurante industrial, você tem 3 horas ali de serviço, não vai todo mundo ao mesmo tempo, mas vai um número grande e você programa ali. Agora, e no casamento? No casamento não vem os garçons servindo todo mundo ao mesmo tempo? Tem. Então, você precisa daquelas 500 refeições, né? Se são 500 convidados, você precisa tudo no mesmo horário. Você não vai servir 100, depois 100 pessoas, depois 100. Ninguém fica olhando o outro, né, comendo. Então, todo mundo vai querer comer e tem que ser servido no mesmo horário. E como é que a gente vai programar isso? Eu não vou poder ficar fazendo os caldeirões de arroz naquela hora do casamento, certo? Como vocês imaginam que essas refeições são preparadas? Alguma sugestão? Você precisa programar com antecedência, mas você não pode fazer como uma refeição em casa, esperar esfriar, colocar na geladeira comum. Então, para esses eventos, né, os chefes de cozinha lançam a mão de tecnologias. Uma delas é o Cooktill. O Cooktill é um método, né, de preparo das refeições. Então, você tem a etapa do cozimento de forma controlada, né, utiliza forno combinado com injeção parcial ou total de vapor, e depois você tem o resfriamento rápido, tá? E a estocagem em 0 a 3 graus. Então, tudo isso de forma higiênica, controlada, tudo limpo, né? Cuidado, né, com a higiene, porque você vai manter o produto até o momento de servir. No momento de servir, você reconstitui o alimento, né? Então, por exemplo, fez o cozimento de uma carne, ela saiu quente, né, prontinha, então ela tem que ser resfriada, né, naquele blast chiller lá, rapidamente, para 10 graus Celsius. E aí, essa queda brusca de temperatura, você pode manter sob refrigeração, né, num refrigerador de 0 a 3 graus, por 5 dias. Significa que pode programar naquela semana do evento e preparar com antecedência. Só que você resfriou rapidamente, né? Evitou qualquer risco de contaminação. E aí, no momento de servir, você tem que reaquecer, reconstituir esse alimento com uma temperatura de 70 graus Celsius no centro do alimento. Então, Cooktill é essa técnica de preparo, cozimento, resfriamento rápido, tá? Para que você consiga servir ali aquela refeição. O que fornece de vantagem, né? E você usa
forno combinado, resfriamento rápido. Você tem o rendimento da carne, porque você prepara grandes quantidades, facilidade operacional, você otimiza o seu serviço de alimentação, melhora as características sensoriais, porque são equipamentos industriais, você tem segurança nesse resfriamento rápido, né? Em termos de segurança dos alimentos, redução de custos, é preferível ter bons equipamentos, né, do que atropelar com equipamentos ruins, menor perda de umidade da carne, por causa do sistema com combinação ali de vapor, do forno combinado. Aí você consegue cozinhas satélites. O que significa isso? Centralização da produção, que você consegue produzir numa cozinha industrial grande e depois realizar a distribuição. Aumenta a escala de produção, reduz o pico de trabalho, esse poder de negociação da compra dos produtos, porque compra em grande quantidade, né? Programa, né, a sua produção, o planejamento da produção com antecedência e flexibilidade dessa produção. Permite vários tipos de alimento, né? Não é só para carne. Então, são vantagens. Então, a carne é um dos fatores de maior impacto para o consumo, para a boa aceitação da refeição. Então, por isso que é muito aplicado para a carne. Então, se você faz o reaquecimento, dependendo de como você fez o preparo, você promove a oxidação lipídica. Esse warmed over flavor é aquele sabor, né, de coisa cozida, de comida já de que tem muito tempo. E esse keep cold, que é o princípio do cook chill, né, você tá embalado, elimina essa recontaminação. Muitas vezes você faz isso com um produto até mesmo embalados, né? Você consegue hoje ter embalagens específicas. Eu utilizo muito na minha casa a embalagem que suporta o aquecimento. Então, eu faço o cozimento do alimento já embalado. Então, tá aqui esse forno combinado, né? A Alemanha, desde 1970, é um forno de convecção que utiliza calor seco ou steamer, calor úmido, né? Combina vapor e ar quente dentro aqui desse forno. Então, pode assar, grelhar, ou também cozimento com o vapor, ou combinando, né? Faz umidificação, mas aí deixa ele o assamento. Então, permite o assamento de vários tipos de alimentos, inclusive, principalmente para carne, né? Fica muito interessante. Quando você assa, né, um produto, uma carne, vocês sabem que ocorre reação de Maillard, né? Essa reação você já deve ter visto em outras disciplinas, em química, que você tem a combinação de aminoácidos com o açúcar redutor. Então, o aminoácido predominante em cada tipo de alimento, né? Batata, amendoim, a carne de boi, no cacau, e o aroma característico depois do aquecimento, né? Com o açúcar redutor presente, né? Você tem sabores frutal, doce, de levedura, açúcar queimado, os aromas que são produzidos no amendoim também, malte, caramelo, de pão também, de pão assado, amanteigado, açúcar queimado. A carne produz vários tipos de aromas característicos, são as denominações desses aromas, né, numa avaliação sensorial. E o cacau também promove diversos aromas quando passa por torra, né, que a gente viu nas aulas anteriores. E aí, depois que você faz o uso do cozimento, né, do produto ali no forno combinado, você coloca ele no blast chiller. É uma convecção de ar frio em alta velocidade, então aqui tem ventiladores e fatores extrínsecos envolvidos nesse resfriamento, que é
gás e água, né? Nesse caso aqui, para funcionamento do equipamento, a temperatura, a agitação do meio de resfriamento, é por ar, a forma geométrica do recipiente que tem um alimento, ele pode estar embalado aqui nesse caso, a quantidade do alimento, né, e se ele está embalado ou não. Então, vários fatores aqui que envolvem, mas você consegue reduzir rapidamente a temperatura, evitando que tenha proliferação de micro-organismos, tá? Convecção de ar frio em alta velocidades. Quais os fatores intrínsecos do blast chiller, né, envolvido nessa troca térmica? Densidade do alimento, né, essa massa sobre volume, quantidade aí de massa, de fibras, teor de umidade do alimento, e esse alimento embalado reduz o tempo de resfriamento em 15%. Né, tem uma troca, né, térmica com essa embalagem, é melhor, é mais vantagem. Um equipamento desse tem um preço mais ou menos de 40 mil. E esse desenho aqui do lado é uma outra opção que chama Tumble Chiller. E aqui ele é rotatório e utiliza água. Então, o alimento realmente precisa estar embalado. Água gelada para diminuir a temperatura. Então, qualquer um desses sistemas aí de blast chiller, a finalidade é reduzir rapidamente a temperatura do produto. Eu vou falar hoje, na aula de hoje, para não ficar tão extensa, só mais dessa outra tecnologia que chama sous vide, que é muito utilizado nas cozinhas industriais, inclusive para esse preparo dessas refeições, né? É uma outra técnica. O sous vide significa vácuo, do francês. Ele foi criado em 1970. Então, nesse caso, o produto é realmente embalado sob vácuo. Tá? Aquele sistema que nós vimos, né, do cooktil, também pode ser embalado a vácuo, mas o vácuo é restrito a essa denominação do sous vide, e nesse caso, o cozimento do sous vide é num equipamento específico, lá utiliza forno combinado. Então, aqui, esse cozimento do produto embalado a vácuo, de 65 a 90 graus, o cozimento, e armazena sob refrigeração, e ele dura, como ele está sob vácuo, de 3 a 4 semanas, tá? E depois pode armazenar por um tempo muito mais longo, 18 meses, se ele for congelado a menos 25 graus Celsius. Então, o sous vide é uma técnica a vácuo, cozimento numa temperatura baixa, né, no máximo a 95 graus, diferente do forno combinado. Demora esse cozimento até 4 horas e meia, né, e ele é equivalente a uma pasteurização, né, e seguido do resfriamento rápido e estocagem, de 0 a 3 graus. O equipamento tem termocirculadores com uma seladora a vácuo, então precisa da seladora a vácuo e depois do equipamento, que são termocirculadores. Também pode ser o forno combinado com vapor, mas o equipamento comum do sous vide, utilizado na cozinha industrial, é esse equipamento aqui com água, então um cozimento numa temperatura mais baixa, né, como se fosse ali um banho-maria. E o alimento está embalado sob vácuo, tá vendo? As embalagens aqui, e é claro que tem que ter um cuidado com o tipo de plástico aqui utilizado, né? É específico para suportar altas temperaturas e também o vácuo. Então, temperaturas baixas aqui de cozimento, alguns levam mais tempo, mas alguns em apenas 15 minutos, o frango, 20 minutos. Lembrando que se você está sob vácuo, né, não tem oxigênio ali, 1 minuto para peixe. Então, tem alguns aqui que são bem rapidinho o processo, né? Rosbife um pouco mais, 150 minutos. Um filé 19. Então, carne de porco 20, não leva tanto tempo assim, tá?